Então, gente, hoje a gente vai ver dois assuntos, tá? Mas quando eu terminar o dia de hoje, eu vou separar ele em dois blocos. Eu só deixei tudo no mesmo slide para poder ser mais rápido, eu não precisar ficar abrindo um arquivo e outro. Mas no material esses dois assuntos vão estar separados, tá? Que é a execução e responsabilidade patrimonial. Como eu tive um tempo mais curto essa semana, por causa da correria, eu fiz um slide mais resumido de responsabilidade, mas quando eu for colocar no nosso material, é possível que eu aumente um pouquinho mais ele, eu coloque algumas outras informações, tá? Mas o básico tá aqui e o que eu vou explicar para vocês é também o primordial, tá bom? Então, a gente vai iniciar com a execução das obrigações de fazer e de não fazer. Para iniciar, a gente vai lembrar um pouquinho, né, dos direitos das obrigações, que basicamente uma obrigação de fazer e não fazer é ou a prestação de um serviço ou a omissão dele, né? Então, quando a gente tem uma obrigação de fazer, a gente não está esperando dinheiro, a gente está esperando a execução de uma atividade por alguma outra pessoa. E a de não fazer, a gente está esperando a omissão de alguém, seja com alguma atividade, seja com algum tipo de manifestação, a gente só quer que uma pessoa não faça algo, tá? Então, tem como, se por exemplo, alguém que eu contratei para prestar um serviço para mim e essa pessoa não está prestando esse serviço, eu posso entrar assim também, da mesma forma com a execução, para poder a pessoa realizar esse serviço, ao invés de já ir direto para o pagamento em perdas e danos. Tá? Então, a execução, ela não é só para pagamento em dinheiro. Aqui a gente vai ver que a execução, ela também serve nesses momentos em que a gente precisa da prestação de um serviço que não foi realizado, ou da omissão que não foi cumprida, tá? Então, a gente inicia a execução com base em título extrajudicial, que é o que a gente já está estudando há um tempo. A gente vai ver também que com a execução com base em título extrajudicial ou com título judicial, eles são bem parecidos, não tem muita diferença não, tá? Mas primeiramente, iniciando lá no artigo 814, o que aqui diz? Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir de qual será devida. Então, assim, no primeiro momento, já quando a gente entra com o processo de execução, automaticamente o juiz, quando ele tem aquele primeiro despacho, lembra que a gente protocola inicial, aí tem um despacho no juiz para citar a parte, para que ela se manifeste, fique ciente do processo, apresente embargos, ou enfim, nesse despacho já, o juiz ele aqui não vai cobrar nenhum valor, né? Porque não é um valor que a gente está pedindo na inicial, mas ele já cobra a multa. Então, o valor que ele vai cobrar aqui para que seja cumprido pelo devedor, que no caso é o prestador do serviço, é a multa por atraso. Então, já no primeiro momento que a gente já demonstra qual foi o período de atraso em que teve esse prestador de serviço, se teve esse atraso, o juiz já de primeiro momento já fixa essa multa, porque ele não podia ter descumprido o que estava estabelecido para ele, né? Porque aqui a gente tem um título executivo. Então, se for contra o título, vai ter algum tipo de sanção. E no caso aqui vai ser a multa, tá? Então, o juiz fixa, não é um valor pré-estabelecido, a não ser que esteja expresso no título extrajudicial. Mas aqui nesse primeiro momento que diz esse artigo é que o juiz vai fixar o valor da multa por período de atraso. Então, pode ser que a multa aumente a cada dia que ele atrasou esse serviço, tá bom? E o parágrafo único diz: se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz pode reduzi-lo. Então, como eu falei, se tiver já previsto no título extrajudicial o valor dessa multa por atraso, vale o que está no título. Mas, se o juiz verificar que esse valor é muito exorbitante, ele é um valor excessivo, ele pode reduzir, tá? Mas isso vai depender de como ele vai entender esse caso concreto. E em algum momento, se o autor pensar que foi injusto,
o que o juiz fez, ele pode se manifestar no processo, enfim, aquilo que vocês já sabem. Mas de primeiro momento é o juiz que fixa, e se estiver no título e for um valor razoável, vale o que está no título. Se o juiz achar que foi excessivo, ele reduz, ok? E o 815 fala: quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não tiver sido determinado no título executivo. Então, a primeira coisa é assim: a gente verificou, quando a gente estava estudando a obrigação de pagar a quantia, né, a execução de obrigação de pagar a quantia, que a primeira coisa que a gente vai fazer nesse processo é pedir para que o devedor pague. Aqui não é diferente, só que a gente está sabendo que a prestação é diferente, tá? Então, não é pagar, é prestar o serviço que não foi feito. A parte está entrando com esse processo para ter o serviço realizado, não é para ser paga, tá? Não é questão de multa, questão de perdas e danos. Ela quer o serviço que não foi cumprido. É por isso que ela entrou com essa execução. Ela entrou com a execução de obrigação de fazer, não foi de pagar. Então, para cumprir o que está no título, a primeira coisa que se faz é que entra com essa petição inicial de execução, o juiz vai despachar pedindo para estabelecer a multa, mas também para citar o devedor e estabelecer o prazo para satisfação da prestação, que no caso aqui é um serviço, tá? Então, no primeiro momento, mesmo que ele tenha uma multa já pré-estabelecida, ele não se exime da obrigação dele de realizar o serviço. Então, ele é citado para fazer aquela atividade, aquele serviço, no prazo designado pelo juiz, tá? A não ser que tenha um prazo estabelecido no título. Se tiver um prazo do título, obedece o que tiver no título. Se não tem, é o que o juiz disser. Mas nessa execução, a principal finalidade dela é a prestação do serviço. A gente não vai pensar em pagamento. Então, protocolou petição inicial, teve o primeiro despacho do juiz, o juiz vai fazer o quê? Vai dizer qual é o prazo para que ele cumpra aquele serviço e já vai estabelecer a multa pelo atraso se tiver. Se for o caso de tipo assim, teve esse dia 1 era o dia para realizar o serviço, não realizou, no outro dia eu já vou entrar com a execução. Então pode ser que a multa aí já seja muito menor, ou talvez nem tenha, se ele de automático já prestar o serviço. Mas vai depender do que o juiz entender por correto, tá? Primeira parte era isso. Os prazos. 2 prazos iniciam a contagem com a citação. O prazo para fazer e 15 dias para apresentar embargos. Aqui é a mesma coisa de qualquer processo de execução que a gente já estudou. O devedor ele também pode se defender, ele também pode explicar o porquê que era impossível ele prestar aquele serviço naquele dia, não foi porque ele não quis fazer, etc. Então, além do prazo para fazer, que é o que a gente já acabou de ver, que pode ser que o juiz determine, ele também pode se defender, ele pode apresentar embargos e falar, não, eu não vou prestar esse serviço, eu não tenho como, por causa desse motivo. Então, ele ainda pode apresentar embargos nessa execução, tá? E, cumprida a obrigação, finaliza o processo. Porém, se não cumprida a obrigação, deve-se verificar se trata de uma prestação fungível ou infungível. Então, assim, quando se inicia o prazo dessa execução, esse prazo é para realizar o serviço, né? E começa o prazo daí com a citação. A partir da citação, ele tem que realizar o serviço no prazo estabelecido para o juiz, mas, como a gente já viu, ele também pode apresentar embargos. Se ele apresentar embargos, mas mesmo assim realizar o serviço, porque ele já foi citado para isso, tudo bem, realizou o serviço, finalizou. Mas se ele não cumprir, vai ter 2 hipóteses que podem acontecer aqui. Ele pode ter sido citado, a execução pode ter iniciado, mas a gente tem que ver se essa obrigação era fungível ou infungível. Como assim? Vamos lembrar também de Direito Civil 1. O que é uma obrigação fungível e uma infungível? Fungível é tudo aquilo que a gente consegue substituir. Infungível é algo insubstituível, só pode ser aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho algo que é
Fungível, nesse caso de prestação de serviço, é um serviço que qualquer um pode fazer. Então, se eu tenho uma obrigação fungível, mesmo que eu não tenha realizado, eu poderia ter chamado outra pessoa para realizar. Não teria problema. Agora, se for uma obrigação infungível de fazer, essa obrigação ela só poderia ter sido feita pelaquela pessoa em que eu contratei, porque seria uma obrigação personalíssima, tá? Então, vai depender. Se for uma obrigação fungível, vocês vão ler o que está lá no artigo 816, mas basicamente, o que é? É que caso a obrigação seja cumprida por um terceiro, vai ter que ser as despesas do executado. Então, se eu tenho uma obrigação que não foi cumprida e ela era fungível, ou seja, ela podia ter sido cumprida por um terceiro, a gente manda que se faça dessa forma, tá? A gente manda um terceiro fazer, porém, eu não vou pagar. Quem vai pagar é o devedor, tá? Porque ele já pagou a obrigação dele, ele já estava querendo aquele serviço. Foi o próprio devedor que se colocou nessa situação. Então, se o devedor não cumpriu, que no caso é o executado, se o executado não cumpriu com a prestação do serviço, eu posso pedir para que essa prestação seja realizada por um terceiro, mas que quem tenha custa com isso, quem tenha despesa com esse serviço, seja o próprio executado, seja o próprio devedor, tá? Mas e se ela for infungível, se eu não puder dizer que outra pessoa pode realizar, se só pudesse ser realizado por aquela pessoa que eu contratei? Isso aí vai estar lá no artigo 821, no parágrafo único, mas o que acontece? Essa obrigação vai se reverter em perdas e danos e o procedimento continua como a execução de pagar a quantia. Então, é até meio óbvio. Se eu contratei uma pessoa para realizar um serviço para mim, ela não realizou, eu entrei com a execução e mesmo assim, sabendo que ela poderia sofrer algum tipo de multa, sofrer penhora, etc., mesmo assim ela não cumpriu e o juiz entende que é caso de o credor receber alguma coisa, então essa execução ela vai se transformar, vai se reverter em uma obrigação de pagar, tá? Porque vai se reverter em perdas e danos. Agora sim, se era uma obrigação de fazer e não foi feita, a gente vai transformar numa obrigação de pagar a quantia. Mas se pudesse ter sido feito por um terceiro, como a gente aqui quer, em primeiro momento, a execução do serviço, a gente tem que esgotar os nossos meios de prestar esse serviço, tá? Então, o primeiro caso é pedir para que um terceiro faça. E da infungível já tem que ir direto para perdas e danos, porque aquela única pessoa que poderia realizar o serviço está dizendo que não vai realizar, certo? Como é que faz para nessa obrigação fungível esse terceiro cumprir essa prestação? Vamos lá. Artigo 817 vai dizer: se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar a requerimento do exequente que aquele a satisfaça à custa do executado. Então, se o credor, né, a pessoa que quer ter esse serviço cumprido, se o credor pedir dentro da execução para que o executado pague essa prestação feita por um terceiro, o juiz pode autorizar, mas tem que estar expressamente que o credor quer que isso aconteça. O juiz não pode de ofício falar, não realizou o serviço, então eu convoco aquele terceiro, aquela terceira pessoa para prestar e quem vai pagar é o devedor. Não, o juiz autoriza a requerimento do exequente, tá? Então ela vai se satisfazer da mesma forma, mas quem vai pagar essa prestação de serviço que não foi realizada anteriormente vai ser o executado, vai ser o devedor. E o parágrafo único diz que o exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Então, se for realizada a prestação desse serviço, tá? O exequente, como ele era a pessoa que era para pagar, né, essa obrigação, ele estava ali de boa fé, ele ia pagar um serviço, só que o serviço não foi realizado, esse exequente ele tem que adiantar as quantias previstas na proposta. Que proposta? A proposta do título. Se o valor do título estava lá dizendo que esse serviço valeria R$100,
o exequente adianta as quantias, o credor adianta essas quantias, tá? Para que as partes sejam ouvidas, para demonstrar que o credor estava ali de boa fé, ele já estava pagando, ou então ele já tinha pagado até, e aí agora quem tem que cobrir esse serviço que não foi realizado vai ser o devedor. Tudo bem? Próximo. Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Então, é aquilo que a gente já conversou. Se a obrigação for realizada, não tem o que fazer mais, acaba o processo aqui. O juiz vai ouvir as partes, tá? Se alguém demonstrar que teve algum vício, alguém foi coagido, alguma coisa assim, não haver nenhuma impugnação, ninguém querendo se defender de nada, o juiz considera feita a obrigação, não tem mais o que fazer nela e o processo se encerra. Agora, caso haja essa impugnação, né, caso alguém diga, não, eu realizei esse serviço, mas ele não me pagou, ou então eu realizei esse serviço, mas foi num momento muito insalubre, num ambiente muito insalubre, não foi bom, eu mereço mais, enfim. Qualquer tipo de impugnação, o juiz vai decidir como vai finalizar esse processo, tá? Se o terceiro contratado não realizar a prestação, então vamos com calma. Já foi o credor pedindo para um devedor, né, para o executado realizar o serviço. Esse executado não realizou, contratou-se um terceiro para que substitua o serviço do executado. Esse terceiro também não satisfez a prestação. A prestação ainda está pendente, ninguém realizou esse serviço ainda. Ok. Se esse terceiro não realizar a prestação no prazo, ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente, não é deverá, é poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que o autorize a concluí-la ou repará-la à custa do contratante. Gente, esse artigo aqui, ele tem um defeito muito grande do legislador, tá? Tanto que eu tive até que procurar dentro de um artigo científico aí para entender melhor esse artigo, porque ele é um pouco contraditório. Vamos com calma. Vou dizer o que é que basicamente ele diz, depois eu vou explicar o porquê que teve um erro do legislador aqui, tá? De modo geral, o que é que vai acontecer? Se um terceiro não realizar a prestação, pode o exequente, o credor, pedir para o juiz que autorize que o próprio credor, que o próprio exequente conclua o serviço ou realize-o. E quem vai pagar isso? O devedor. Basicamente é isso. O próprio credor pode tomar para ele a responsabilidade de realizar esse serviço, tá? Mas isso tem que estar pedido dentro do processo e tem que ser autorizado pelo juiz. Ok, é isso que esse parágrafo está dizendo. Mas por que eu digo que ele tem um grande erro de escrita pelo legislador? Porque primeiro ele começa, se o terceiro contratado não realizar a prestação. Então, quem é o tal do terceiro? É o contratado. Dentro de um contrato, né? Se vocês já tiverem tido essa cadeira, sempre vai estar assim, contratante, pessoa tal. Contratado, pessoa tal. Contratado é a pessoa que vai realizar o serviço. Contratante é a pessoa que está pagando. Então, aqui começa com, se o terceiro contratado não realizar a prestação. Aí vai para o final do artigo falando que o quê? Que o juiz pode autorizar a concluir ou reparar a custa pelo exequente a custa do contratante. Aí fica essa confusão. Como assim contratante? Contratante não é o credor? Contratante é o terceiro? Que contratante? O terceiro não era o contratado? Enfim, ficou essa confusão no artigo 819. Mas é doutrinário, a doutrina concorda que esse contratante que ele está falando no final é realmente o terceiro. Então, o que é que vai acontecer aqui? O terceiro não realizou a prestação. Beleza. Então, pode o exequente
tomar para ele a responsabilidade. Então, o exequente realiza o serviço ou repara o serviço à custa do terceiro. É só isso que está acontecendo, tá? Então, é como se a gente colocasse mais um polo passivo nessa execução. O terceiro era para ter vindo para ajudar, mas foi outro que atrapalhou. Então, ele entra no processo como agora um novo devedor. Ele também está devendo a prestação desse serviço. Então, quem vai pagar, se o credor quiser resolver essa questão, se o próprio credor quiser realizar o serviço, esse terceiro agora vai ter que arcar, porque ele se responsabilizou, ele foi contratado, como o próprio artigo fala, que ele é um terceiro contratado para realizar esse serviço. Se ele foi contratado e não realizou, ele também assumiu esse risco. Então, agora, ele que pague o que o credor fizer. Tá bom? É isso. Por quê? Porque aqui vocês podem ficar se perguntando, mas por que também não vai pagar o próprio executado? Por que vai colocar essa dívida nas costas do terceiro? Porque já é o executado que está pagando o terceiro. Né? Já era o executado que já tinha tomado a responsabilidade se um terceiro assumiu a obrigação, que é o que está dizendo no artigo 817. Então, já tinha sido o devedor que não tinha cumprido o serviço, contratou-se um terceiro. Mas para a prestação desse terceiro era a custa do executado. Era o devedor que estava pagando o terceiro. Mas aí o terceiro também não realizou o serviço. Então, o devedor vai pagar duas vezes? Não é justo, né? Então, se o terceiro não realizou o serviço, se o credor cansar, tipo assim, Maria, já foi 2 pessoas que eu contratei e ninguém quer realizar esse serviço, pois eu vou fazer o mesmo. Então, se for o credor que for realizar essa execução, se for o próprio exequente, então esse terceiro, se tiver chegado até ele, se esse terceiro não satisfazer a obrigação, ele paga o que o credor realizar. Tá bom? E aí, no parágrafo único, ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e condenará a pagá-lo. Novamente está falando que o terceiro aqui é contratante, só que para mim não faz sentido, né? E para muitos doutrinadores também não faz sentido falar que ele é contratante, porque ele não está contratando ninguém. Mas enfim, ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas. Então, primeiro, torna-se líquida essa despesa do quanto que vai ser para ser pago por esse terceiro, para que seja possível a realização pelo credor, e aí condena ao pagamento desse serviço, tá? É isso. Se o exequente quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Então, vamos dizer que de primeiro eu nem quis contratar um terceiro. De primeiro já foi o credor falando, cansei, eu vou fazer eu mesmo realizo esse serviço. Então, ele precisa ter as mesmas condições de oferta, de valor, do que esse terceiro teria. Se o executado falar, tá, eu não vou realizar esse serviço, mas eu pago outra pessoa para fazer, e eu pago R$1.000. Se chegar o exequente falando que quem vai realizar é ele tem que ter as mesmas ofertas que teria o terceiro. Então, para ele tem preferência de tomar para ele essa responsabilidade, ele tem essa preferência, não precisa dizer, não, a primeira opção é um terceiro. Não, é o que o credor quiser. Então, ele vai ter essa preferência de realizar por ele mesmo o serviço e ele tem que ter as mesmas condições de oferta que seria de um terceiro, tá? O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias após aprovada a proposta do terceiro. Então, teve uma proposta para que um terceiro realizasse essa prestação, tá? Dentro de 5 dias tem que o credor falar, pois é minha. Não quero um terceiro, sou eu. Ele só tem 5 dias até ser nomeado outra pessoa para realizar no lugar dele,
tá? Então, ele tem esse direito de se manifestar antes mesmo que apareça um terceiro na obrigação, beleza? É isso. Dúvidas nessa parte, gente? Ela foi um pouco longa. Vocês falam aí, tá? Beleza. Obrigações também de fazer e não fazer, elas podem ser permanentes ou instantâneas. É mais fácil a gente falar sobre isso numa obrigação de não fazer. Por quê? Aqui a gente vai falar especificamente das obrigações de não fazer, tá? As obrigações de não fazer, elas podem ser permanentes ou instantâneas. Como assim? Se elas forem permanentes, elas podem ser desfeitas, tá? E se elas forem instantâneas, não dá para desfazer. Como assim? Eu tenho me deram a obrigação de não contar para ninguém, por exemplo, não contar para ninguém quem já tá decidido que vai ser o próximo BBB, por exemplo. Eu já sei quem é, mas eu não posso falar pra ninguém. Só que aí eu descumpri isso. Eu tinha uma obrigação de não fazer, que era me omitir, né? Não falar pra ninguém, mas aí vai e eu conto. Não, nem precisa iniciar o programa. Quem vai ganhar é a pessoa tal. Tudo bem. Só que aí eu falei isso no WhatsApp pra um amigo só. E aí rapidamente eu consegui apagar a mensagem e ele nem viu. Então eu consegui desfazer. Ou se ele viu, eu consegui apagar e falar, explicar pra ele que ele não pode contar isso pra ninguém, ele me prometeu que não ia contar pra ninguém e assim ficou. Foi desfeito. Agora, se eu tivesse falado isso em rede nacional, num programa ao vivo, gravado, que tava todo mundo me assistindo, como é que eu ia desfazer? Eu ia ter que apagar a memória de todo mundo, não tem como, tá? Então, se for uma obrigação de não fazer, que ela pode ser desfeita, a gente obedece o que está nos artigos 822 e 823. Agora, se ela não puder ser desfeita, ela vai ter que se resolver em perdas e danos. Vamos entender. Artigo 822. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assigne prazo ao executado para desfazê-lo. Então, se estava na lei ou no contrato que aquela obrigação era de não fazer, a primeira coisa a se fazer é que o juiz determine um prazo para que o executado desfaça aquela obrigação. Por exemplo, a obrigação de uma pessoa era não construir um muro ao lado de uma casa que passava um riacho, por exemplo. Aí foi lá a pessoa e construiu o muro. A primeira coisa a se fazer é estabelecer um prazo para que esse devedor ele derrube esse muro, que ele desfaça o que ele fez, que ele não podia. Isso é o que acontece no primeiro momento. Ok. Aí vem o 823 e fala: havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos. Então, se o executado ele já estava dentro do processo e ele já sabia que nesse prazo ele tinha que desfazer a obrigação dele, mas ele se recusar ou demorar mais do que o prazo previsto para fazer, o juiz ele vai determinar que seja pago pelo próprio devedor o desfazimento daquele ato, tá? E mesmo assim, além dele responder por perdas e danos, ele também vai pagar o custo da obrigação a ser desfeita. Então, tendo recusa do devedor para tirar aquela obrigação que foi desfeita ou demorou mais do que o prazo estabelecido, o exequente vai fazer um requerimento para que ele próprio desfaça, o próprio credor vai desfazer, mas quem vai pagar esse desfazimento é o devedor e, além disso, ele ainda vai pagar por perdas e danos. Tudo bem? É isso. Agora, se eu não puder desfazer, aí a gente vai para o parágrafo único do 823, que vai falar: não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos.
caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Então, não deu para eu desfazer. Voltando para o meu exemplo, todo mundo já sabe quem vai ganhar o próximo BBB e não tem o que fazer. Eu vou ter que arcar com isso. Eu vou ter que pagar uma indenização, vai ter que se reverter em perdas e danos àquela pessoa que me disse que eu não podia contar. Então, foi lá, o dono da Globo falou pra mim que eu não podia contar. Aí eu contei. Aí ele vai entrar na execução contra mim. Aí eu vou ter que pagar ele o custo que foi essa minha atividade, esse meu ato. Beleza? Só que a gente sabe que para ser uma execução de um título, esse título tem que ser exigível, líquido e existente, né? Então, se eu tenho uma obrigação de pagar perdas e danos, no primeiro momento a gente não sabe, tá, beleza, mas qual foi o dano, o custo do dano de todas as pessoas do Brasil saberem quem vai ser o próximo BBB? Isso é uma coisa que precisa ser contabilizada. Então, primeiro, vai ser avaliado esse dano para que ele seja líquido e exigível, né? E após a liquidação desse meu ato, após ser transformado esse meu ato em dinheiro fixo, esse é o valor das perdas e danos que você tem que pagar. Aí, inicia-se, não precisa iniciar novamente, continua o procedimento, só que agora com base em um procedimento de execução por quantia certa. Porque é uma execução para eu pagar essas perdas e danos. É uma execução para eu pagar a quantia que foi líquida. Beleza? Então, possível desfazer, desfaz. Tanto pelo devedor, tanto pelo credor. Se for pelo credor, é às custas do devedor. Que além de desfazer, além de pagar o desfazimento, ainda responde por perdas e danos. Não sendo possível desfazer, resolve-se diretamente em perdas e danos e continua o procedimento por obrigação de pagar a quantia. Tá? Agora, uma obrigação de fazer ou não fazer com base em título judicial. Não é mais extrajudicial. Aqui teve um processo de conhecimento, teve uma sentença e agora a gente vai executar aquela obrigação de fazer. Então, começamos lá no 497 do CPC, dizendo: na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. O que é essa tal tutela específica que ele está falando aqui? É a prestação do serviço. Tá? Então, se for procedente, né, já que a gente teve uma sentença, se for procedente para realizar aquele serviço pelo devedor, conceder-se-á essa tutela específica, a prestação do serviço, tá? O juiz vai falar, então, preste o serviço agora. Ou então, ele determina quais as providências que esse devedor pode tomar para que esse serviço seja realizado. Porque pode ser que não tenha sido realizado não por falta de oportunidade. Pode ser que os funcionários tenham ido ao local e tal, só que aí o supervisor do serviço não tenha fornecido os materiais. Então, pode ser ou realmente a prestação do serviço ou as providências que assegurem a prestação desse serviço, que no caso seria a compra dos materiais para ser realizado, tá? Então, determinará a providência que assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então, como da mesma forma que a execução no título extrajudicial, a primeira coisa que a gente cumpre aqui é tentar fazer com que essa obrigação seja realizada, que seja feito o serviço. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, vamos entender que isso aqui ele está falando de uma obrigação de não fazer. Por quê? Porque aqui ele está falando de inibição de uma prática, né? Da omissão de uma prática. Ou a sua remoção, né? Que é o que a gente falou do desfazimento. É irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Então, o que é que ele está falando aqui?
Se foi determinado que precisa ser realizada aquela tutela específica, que no caso é uma obrigação de não fazer, não precisa ter sido provado que houve dano, culpa ou dolo, tá? Por esse ato que não foi omisso pelo devedor, que precisa ser realizada essa tutela específica. Então, essa tutela específica, ela pode ser cobrada e o devedor precisa realizar, mesmo que ele não tenha tido culpa, não tenha tido dolo e não precisa provar o dano. O dano pode ter existido, mas é irrelevante a demonstração da sua ocorrência. Beleza? Tá. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, tá? O juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Mesma coisa que a gente já falou. Aqui ele só está mudando a realização de um serviço para entrega de coisa. É uma obrigação aqui de dar, né? Então, se a prestação for a obrigação de dar a entrega de coisa, o juiz vai fixar o prazo para o cumprimento, vai fixar o prazo para que essa coisa seja entregue. Só isso. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la na petição inicial, se lhe couber a escolha. Ou, se a escolha couber ao réu, este entregará individualizado no prazo fixado pelo juiz. Então, assim, pode ser que essa coisa a ser entregue, ela seja muito abstrata, né? Eu não sei exatamente qual é a marca, não sei exatamente a quantidade. Então, a primeira coisa, antes de ser realizada a entrega, o autor precisa individualizar. Então, ele precisa dizer, é dessa marca, é essa quantidade, é esse o bem, enfim, vai individualizar tudo. Ou, se a escolha couber ao devedor, né, se a escolha couber ao réu, ele já vai entregar individualizada. Então, não precisa chegar aqui o réu falando, eu vou entregar essa coisa nessa marca, nessa quantidade e tal. Porque se a escolha cabia ao réu, não precisa da anuência do credor, tá? Se precisar da escolha do credor, ele pede para que seja entregue individualizada. Mas se couber ao réu a escolha, ele já vai entregar individualizada. Ele não precisa se manifestar no processo dizendo, vai ser assim, assim, assado, tá? No prazo fixado pelo juiz. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica. Então, assim, como a gente já falou, a coisa principal dessa execução é cumprir a obrigação, é cumprir a prestação de fazer ou de não fazer. Em último caso e exceção, é que vai ser convertido em perdas e danos. Então, somente será convertido em perdas e danos se o autor requerer, tá? Se o autor falar, eu não aguento mais isso aqui, ninguém está realizando o meu serviço, eu quero é que me pague. Aí ele pode requerer. Ou se impossível a tutela específica, se for impossível a realização daquele serviço. Ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais desse artigo depois, mas é basicamente isso. Se o autor não quiser mais a obrigação e quiser receber em dinheiro, ou se for impossível a tutela específica, impossível a prestação de serviço, vai ser convertido em perdas e danos, tá? Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas no Código Civil e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá primeiramente a faculdade para o cumprimento da tutela específica. Então, nesses casos aqui previstos no Código Civil, isso aqui é uma exceção, se nesses casos de serviço pelo Código Civil de responsabilidade contratual, pode ser escolhido pelo devedor se ele vai pagar em perdas e danos ou se ele vai realizar o serviço, tá? Mas isso aqui é uma exceção. Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. A execução com base em título judicial e extrajudicial são bem parecidas. A gente viu
Porque lá na extrajudicial, a primeira coisa que vai ser fixada pelo juiz, além do pedido do cumprimento da obrigação, é a multa, que ele vai pagar por dia de atraso. Então, aqui ele está falando que, mesmo que se transforme em perdas e danos, mesmo que essa obrigação de fazer não seja realizada e o processo seja revertido em perdas e danos, não tem prejuízo da multa. A multa ainda está específica, ainda vai ser estabelecida para aquela pessoa e ela vai ter que pagar, tá? Então, é perdas e danos e multa. Uma coisa não anula a outra. Não é porque o processo foi definido que no final vai ser pago em dinheiro que agora não vai precisar ter multa, porque a multa também vai ser paga em dinheiro. Não tem isso. Tudo é pago junto e somado, tá? Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Então, aqui só está falando que se tem uma ação que a prestação do serviço é a emissão da declaração de vontade, né? Que é uma pessoa falar, eu declaro minha vontade em fazer tal coisa. A sentença que julgar procedente esse objeto, se transitar em julgado, produz todos os efeitos da declaração não emitida. Então, se eu tinha a obrigação de declarar uma vontade, mas entrar com um processo e no final transitar em julgado, tiver uma sentença de procedência, essa sentença de procedência vai ter os mesmos efeitos de uma emissão que tivesse sido feita antes dessa obrigação começar. Como assim? Eu tinha que declarar a vontade antes de ter o processo. Só que aí eu não fiz. Aí começou o processo, transitou em julgado, teve uma sentença de procedência. Essa sentença de procedência transitada em julgado tem a mesma força dessa declaração de vontade que eu teria exercido antes mesmo de começar esse processo, tá? Por último, uma observação do Código Civil. O artigo 313 do Código Civil diz o quê? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ele está falando que o credor aqui não é obrigado a receber outra coisa que não seja o que ele pediu. Mas isso não quer dizer que ele não possa, tá? Ele fala só que ele não é obrigado, não que ele é proibido, tá? Então, o credor não é obrigado a, se o devedor quiser dar outra coisa além daquele serviço, ainda que mais valioso, ele não é obrigado a aceitar. Ok. Porém, vamos lá. Aplicando ao caso de ainda ser possível o pedido de cumprimento do serviço, mas o credor preferir condenar a prestação em perdas e danos, este só será possível se passado o prazo de adimplemento da obrigação. Então, como eu disse para vocês antes, que na obrigação em base em título extrajudicial pode ser a requerimento do credor cancelar aquela obrigação e pedir o cumprimento da obrigação em perdas e danos e pedir o dinheiro e não mais o serviço. Isso é possível? É, mas isso só será possível se já tiver passado o prazo para adimplemento da obrigação. Então, vamos dizer que o devedor tinha do dia 5 ao dia 10 para prestar o serviço. Chegou no dia 7, o credor se estressou, não foi cumprida ainda aquela obrigação e ele só quer que pague. Ele pode, no dia 7, pedir para que essa obrigação seja revertida em perdas e danos? Ainda não. Ele só vai poder pedir essa reversão depois do dia 10, que é depois do prazo máximo estabelecido para que aquela prestação de serviço fosse realizada. Então, o devedor corre esse risco. Se ele ficar em mora, né, e ele demorar para poder realizar o serviço e passar o prazo, automaticamente o credor já pode entrar dizendo que quer que reverta em perdas e danos e ele vai pagar, ok? Então, o credor não é obrigado a receber uma prestação diferente, mas ele pode. Mas ele só pode pedir para que seja em perdas e danos se tiver passado o prazo para o cumprimento pelo cumprimento do serviço pelo devedor. Beleza? Ok. Terminamos essa parte
de obrigação, de execução de obrigação de fazer e não fazer. Alguma dúvida, galera? Vou passar para a responsabilidade patrimonial, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem nesse semestre, mas ela é bem rapidinha, eu vou terminar super rápido. Ok, se sem dúvidas, vamos prosseguir. Responsabilidade patrimonial. O que é? No processo de execução, é o momento em que o patrimônio do executado responde pelas suas obrigações. É isso. Se tem responsabilidade dentro de um processo, é porque o devedor, ele vai ser responsável por pagar aquela dívida, aquela responsabilização. Só que aí a gente fala de dívida, mas a gente tem que dar uma diferenciada, porque a dívida ela não pode ser confundida com o débito. Então vamos dizer assim: o débito é uma obrigação propriamente dita. Já a responsabilidade é uma obrigação sucessiva que decorre do não cumprimento do débito. Então, se eu digo, tem um débito para aquela pessoa pagar, aquele débito era a prestação que não foi cumprida antes de iniciar o processo. Então, pode ser que o débito dele seja um pagamento que ele não fez, pode ser a prestação de um serviço, pode ser uma omissão de serviço que ele não cumpriu, pode ser a entrega de uma coisa, enfim. O débito é a obrigação, é a prestação. Já a responsabilidade é outra obrigação que ele só contraiu porque ele não cumpriu aquele débito, que no caso é a responsabilidade pós-execução, né? Que pode ser a multa, pode ser o cumprimento da obrigação forçada, pode ser perdas e danos, etc. Então, a responsabilidade ela só decorre de uma obrigação que não foi cumprida. Já o débito, ele existe no momento do negócio jurídico, tá? A professora, ela gosta de demonstrar isso, essa observação, dizendo que, beleza, a gente sabe o que é um débito, a gente sabe o que é uma responsabilidade, mas a gente pode ter uma dívida, né, um débito, sem que ele acarrete uma responsabilidade, que no caso, ela diz sobre ser a dívida prescrita, um dos exemplos. Por quê? Porque a dívida prescrita é um débito que existe, é uma dívida que era para ter sido paga, mas eu não vou ter responsabilidade sobre ela porque ela prescreveu. E tudo aquilo que prescreveu, eu não vou ser obrigado a pagar, né? Ou a cumprir, etc. Então, se eu tenho uma dívida, ela existe, mas eu não sou responsável por ela porque ela prescreveu. Então, é uma dívida sem responsabilidade. E outra coisa que pode ser é uma responsabilidade sem a dívida. Então, eu posso ter, pode ter acontecido de essa obrigação não ter sido realizada, né? Então, eu tenho responsabilidade. Mas eu não vou ter a dívida em si, não fui eu que contraí aquela dívida. Que no caso, ela diz que um dos exemplos é o caso do fiador. Por quê? Porque foi o fiador, ele não contraiu aquele débito, ele não contraiu aquela dívida, mas ele tem responsabilidade sobre ela. Porque mesmo que outra pessoa tenha contraído aquela dívida, ele se fez responsável, né? Ele disse que pagaria caso aquela pessoa não pagasse. Então, é uma responsabilidade porque não teve o cumprimento, mas sem a dívida para aquela pessoa, porque aquela pessoa não contraiu aquele débito. Ele só veio para ela quando apareceu a responsabilidade. Então, a responsabilidade sem dívida, tá? E aí, a gente inicia o estudo da responsabilidade lá no artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, o que acontece? Depois que você contraiu responsabilidade, você já não cumpriu com o seu débito, você já contraiu responsabilidade, então você agora de qualquer forma vai ter que pagar ela. E como é que você paga? De qualquer jeito, com seus bens presentes, ou seja, os bens que você tem, e futuros, ou seja, os bens que você nem tem ainda, eles já podem ser utilizados para pagar um débito que não foi cumprido, tá? Salvo restrições estabelecidas em lei. Salvo
aquela coisa de ser impenhorável, etc. Salvo se a lei não permitir. Então, mesmo que você não tenha agora todo o patrimônio necessário para pagar aquela dívida, você vai ser responsável por ela até ela findar. Então, até os seus bens futuros, aquilo que você não sabe ainda se vai conseguir, aquilo que você não tem certeza se vai ser para você, vai ser para outra pessoa, aqueles bens que provavelmente você vai contrair, eles já estão responsáveis por essa dívida. Você não pode pegar eles e gastar com outra coisa super rápido para poder se livrar deles. Não pode. Aqueles bens que você conseguir, eles de primeira já vão ser responsáveis pelo pagamento desse débito. Beleza? E aí tem a observação de quem está sujeito a essa responsabilidade, que é os casos do artigo 790. Eu não vou ler porque são muitos casos, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre eles, é realmente só pessoas que são responsáveis por certas dívidas. Que aí, no caso, vai falar sobre os sócios, vai falar sobre os fiadores, quais casos que eles podem ser cobrados, quais casos não, tá? Eu não vou falar sobre eles agora, até porque é realmente mais demonstração de quem é responsável do que propriamente fase de um processo, tá? Então, vou deixar para vocês estudarem sozinhos, mas qualquer coisa vocês me perguntam e eu vou colocar nesse material, tá? Não tá aqui para poder a gente ser mais rápido nesse jeito, mas eu vou colocar nesse material em um momento oportuno. Pra gente finalizar, uma das partes mais importantes desse semestre, que eu até já conversei com vocês quando a gente estava falando sobre... Enfim, quando a gente estava estudando o processo de execução, não lembro exatamente qual foi o JED que a gente falou sobre isso. Acho que foi o segundo. Mas eu já tinha falado para vocês sobre fraude contra credores e fraude à execução, porque a gente precisou entender isso quando a gente estava falando, né, sobre a forma de responsabilizar o devedor. Isso aqui é super importante, tá? Eu vou, mesmo que a gente já tenha visto isso no JED passado, eu vou recapitular. Fraude contra credores e fraude à execução. Todos têm o mesmo intuito, mas não são a mesma coisa. Por quê? Primeiramente, e a coisa mais importante, fraude contra credores não é ato atentatório à dignidade da justiça. Já a fraude à execução conforme o artigo 774. Beleza. Duas coisas aqui pra gente se atentar. O que é cada uma e o que é um ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos lá. A fraude contra credores, ela é aquela fraude que acontece antes de qualquer processo. Ela nasce com o descumprimento de um negócio jurídico. Vamos entender. Eu contraí uma dívida, eu falei, eu vou te pagar até dia 3. E eu vou te pagar a quantia de R$1.000. Beleza. Chegou no dia 2 e eu vendi tudo que era meu. Eu doei meu dinheiro, eu vendi minha casa, eu doei meu carro. Enfim, eu me livrei dos meus bens. Que eu digo que eu escondi, né? Porque eu passei para outras pessoas só para pegar depois. Mas aí eu tô sem dinheiro. Aí eu chego no dia 3 e falo, tô pobre, não tenho dinheiro, vendi tudo. Na verdade, não falo isso, né? Não tenho mais, acabou o meu patrimônio, não tem como eu te pagar. E aí, eu fico de mãos vazias, né? A pessoa que era para receber ficar de mãos vazias também. Então, foi isso que aconteceu. Ninguém tinha iniciado nenhum processo. A gente só fez ali um negócio jurídico. Eu tinha uma dívida, mas eu não tinha uma dívida por causa de um processo. Eu tinha uma dívida por causa de uma obrigação. Pronto. Isso foi uma fraude contra credores. Porque eu fraudei, né, esse negócio jurídico escondendo os meus bens só para não pagar aquela pessoa. Então, por isso que ela é contra o meu credor. O meu credor tinha um débito para receber, mas aí eu escondi todos os meus bens e aí eu não posso mais pagar. Agora, a fraude à execução é a mesma coisa, só que está tendo um processo. Por isso que é a execução. Eu não posso ter fraude à execução sem uma execução rolando. Então, eu tô aqui, eu sou devedora dentro de uma execução. Eu preciso pagar R$1.000 para o meu credor
mas eu só sei disso porque ele entrou com um processo contra mim. Beleza, eu vi que eu entrei nesse processo. Eu já tô nesse processo, o processo tá rolando. Aí eu rapidamente, antes que comece a penhora, antes que comece a adjudicação, antes que passe o meu prazo para pagar de 3 dias, eu escondo tudo. A mesma coisa, eu dou o meu carro, eu vendo a minha casa, eu transfiro o meu dinheiro para quem quer que seja. Enfim, eu escondo os meus bens, não tem nada mais no meu nome. Então aí eu fraudei a execução, porque eu escondi os meus bens só para não pagar aquela dívida. Eu tinha como pagar, só que de uma hora para outra eu me desfiz de tudo. Agora, por que que um é ato atentatório à dignidade da justiça e o outro não é? A fraude à execução é ato atentatório à dignidade da justiça porque justamente tem justiça ali no meio. A gente está dentro de um processo. Tá ali o Estado falando pra gente pagar. E a gente fala pro Estado que não vai. Porque a gente tá fazendo de tudo para se livrar desses bens. Então a gente está ferindo a dignidade do Estado. Porque o Estado demonstra que a gente tem boa fé. Ele é presumido que a gente tem boa fé. Aí a gente tá lá, o Estado falando pra gente, ó, você vai ficar tudo bem, seu nome vai ficar limpo, tá tudo certo, você só precisa pagar essa pessoa. Só que aí eu tô ferindo a dignidade da justiça, do Estado, porque eu quero de má fé me livrando de todos os bens pra não pagar aquela dívida. Agora, a fraude contra credores é uma coisa assim mais pessoal, é eu contra outra pessoa sem processo acontecendo. Então, não tô ferindo a dignidade da justiça. Posso estar ferindo a minha dignidade, a dignidade do meu credor, mas a da justiça, não. Tá? Continuando. Outra diferença é aquilo que eu já falei, que a fraude contra credores não tem demanda judicial em curso, eu não tenho processo, eu só tenho ali um negócio jurídico correndo, uma obrigação a ser paga, mas não tem processo. E a fraude à execução, ela é tipificada. Então, a fraude à execução são apenas nos casos expressamente previstos no artigo 792 do CPC. Se esse devedor fizer qualquer coisa que esteja prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil, ele está fraudando a execução. A fraude contra credores é um instituto de direito material, tá? Então, é uma matéria, né? O direito aqui fora do processo que está acontecendo, está ferindo um direito material de uma pessoa. E a fraude de execução não, a fraude de execução a gente está ferindo o processo, né? Porque ele é alegado dentro do processo. É um instituto de direito processual. E por fim, na fraude contra credores, a gente pode alegar ela em ação autônoma. Como não tem um processo correndo, eu preciso iniciar um processo para que o Estado saiba que aquela pessoa está fazendo isso comigo, né? Aquela pessoa está se escondendo para não me pagar. Então, para iniciar um processo que fale exatamente sobre fraude contra credores, a gente vai chamar essa ação que a gente vai iniciar o processo de ação pauliana, tá? É a ação pauliana, que é a ação cabível para eu entrar com um processo para alegar para o Estado que tem uma pessoa que está se eximindo de pagar a dívida que ela contraiu comigo. Então, na ação pauliana, que é na fraude contra credores, é necessária a comprovação pelo credor da má-fé, insolvência e intenção do devedor de esconder esses bens. Então, o que é isso? Eu posso entrar na justiça com a ação pauliana, mas tem um requisito. Para que essa ação seja procedente, eu preciso ter provado que essa pessoa estava agindo de má fé, que ela queria vender esses bens só para não me pagar. Eu tenho que provar que aquela pessoa está insolvente, tá? Que ela não fez isso só porque ela é uma pessoa do bem, quis doar os bens dela, não. Eu tenho que provar que aquela pessoa fez ficar com nada para poder não me pagar. Ela não tem R$1 na conta. Eu tenho que provar a insolvência dessa pessoa e eu tenho que provar a intenção dela de me prejudicar. Então, na ação pauliana, eu preciso provar
que tudo que estava acontecendo com aquela pessoa para não me pagar era intencional, tá? E a ação pauliana é uma ação que tem um prazo decadencial, que está lá no artigo 178, inciso 2 do Código Civil, tá? Por que é prazo decadencial? Porque se passa o prazo para entrar com a ação pauliana, é presumido que tudo aquilo ali que aconteceu, que a venda do carro, que a venda da casa, a doação do dinheiro, tudo aquilo eu tô concordando, tá? Então, passado o prazo decadencial, que o artigo 178, inciso 2, vai falar que é de 4 anos para você entrar com a ação pauliana. Se passar desse prazo, presume-se que tudo que aconteceu era para ter acontecido de fato, que você concorda com tudo aquilo que aconteceu. Tá? Agora, na fraude à execução, a má-fé e a insolvência são presumidas. Então, se eu começo uma execução e no meio da execução eu observo, eita, ele está vendendo tudo que é dele para não me pagar. Aí eu falo dentro do processo, não preciso entrar com ação autônoma, tá? É dentro do processo que já está correndo, eu entro dentro do processo e falo, o devedor está fraudando a execução. Eu não preciso provar que ele fez isso de má fé e eu não preciso provar que ele está insolvente para me pagar. Porque a má fé e a insolvência são presumidas, tá bom? Então, não requer alienação autônoma e tudo. Por que é importante alegar a fraude à execução? Porque todas as alienações que ele fizer durante esse processo, tudo que ele vender, tudo que ele doar, enfim, todas essas alienações, elas vão ser ineficazes. Se o juiz observar que realmente teve uma fraude à execução, todos esses negócios jurídicos que o devedor está realizando para se livrar dos bens vão ser ineficazes, tá bom? Ô, Lorena, Última bom coisa dia. da fraude contra credores. Pressupõe Lorena, sempre que um devedor em estado de insolvência e ocorre antes que os credores tenham ingressado em juízo para cobrar seus créditos. Então, antes de você entrar com a ação pauliana, tem que ser pressuposto, né? Antes tem que observar, tá? Beleza, eu vi ele vendendo a casa dele, eu vi ele doando o carro, eu vi ele doando um monte de dinheiro para instituição carente do nada, mas eu não sei se ele tá insolvente, eu não sei se ele acabou com todos os bens dele. Então, eu não posso entrar com a ação pauliana ainda, porque para entrar com a ação pauliana se pressupõe que o devedor esteja em estado de insolvência, tá? E ocorre, obviamente, antes do ingresso em juízo, que no caso é antes de entrar com a ação pauliana. Agora, a fraude à execução. Existe uma execução ou cobrança de dívidas e o devedor faz algo para fraudar as cobranças, desfazendo-se do seu patrimônio. Então, ele só está se desfazendo do seu patrimônio porque existe uma execução ou existe uma ação de cobrança contra ele. Ok? Essa é a diferença entre essas duas. Beleza? Dúvidas? Porque nós encerramos por aqui. Tudo bem, galera? Alguma coisa? Lorena, era só a minha dúvida, mas acho que no final Rosemary, tudo bom? Pode dizer. tudo bom. A gente só entrou agora porque a gente só agora soube Ui, desculpa, eu não tô te do escutando. Volta. Eu não escutei. eu tô dizendo, agora que a gente entrou no GED, foi porque a gente não sabia que tinha GED de civil. Deixa eu te falar uma coisa. Era só a dúvida da ação pauliana. Quando é que realmente a gente pode entrar, entendeu? Pronto. Na ação pauliana, eu tenho que ter tido um negócio jurídico, tá? O negócio jurídico tem que ser real, eu tenho que ter pedido para alguém me prestar um serviço, eu tenho que ter uma cobrança com alguém, tem que ter um negócio jurídico, tá? E aí, durante a prestação desse serviço que não estava sendo concluída, eu percebi que aquela pessoa estava fugindo do pagamento, estava escondendo os bens, etc. Assim que eu percebo isso, e eu sei que aquela pessoa chega pra mim e me fala, ó, não tenho como te pagar, enfim, aí você entra com a ação pauliana. Só que tem o pré-requisito que você precisa provar tudo isso. Você precisa provar que aquela pessoa fez isso de má fé, porque queria
não queria te pagar especificamente, ele só fez isso para se eximir da dívida, precisa falar que ela está insolvente, você precisa provar que ela não tem R$ 1 na conta para pagar aquela dívida. Enfim, você pode entrar com a ação pauliana assim que você perceber que aquela pessoa está se escondendo do pagamento. Entendi. Entendeu? Entendi. Já o outro do fraude de execução é quando o processo já está em andamento, não é isso? Exatamente. Eu tinha tá um ótimo. negócio jurídico anterior, não foi cumprido. Entrei com a execução. Quando a execução estava correndo, porque eu sabia que aquela pessoa podia me pagar, eu entrei com um processo contra ela. Aí quando ela viu que eu entrei com esse processo, aí ela começou a esconder os bens. Aí foi fraude à execução. Tá ótimo. Beleza. Oi, Fran. Tá ok. Muito obrigada. Olha, velho. Agora ainda me diz uma coisa. A fraude à execução presume-se a má-fé e o que mais? E a insolvência. É a insolvência. presumido que ele está insolvente e foi de má fé que ele fez.